Fala, guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, e agora a gente vai continuar o assunto de algoritmos para lógica de programação. Aula anterior a gente falou a respeito do que é um algoritmo, e agora a gente vai tratar a respeito do programa que utilizaremos para a estruturação desses algoritmos. Vamos à tela. Como eu já tinha informado na aula anterior, o programa que nós vamos utilizar é o Visualg. Esse programa vocês conseguem baixar facilmente através do link que está aqui na descrição também deste vídeo, tá? Qual que é a estrutura deste programa? Esse programa, ele tem a primeira linha escrito algoritmo, última linha escrito fim algoritmo. Tudo que você for escrever dentro desse programa, você precisa obrigatoriamente colocar neste espaço aqui do meio. Não adianta querer colocar fora ou do outro lugar, em outra posição, por exemplo, aqui, que não vai funcionar. Tampouco aqui, também não vai funcionar. Precisa estar entre algoritmo e fim algoritmo. Por padrão, a gente sempre aponta um nome para os nossos algoritmos, para ficar fácil da gente compreender qual que é o propósito daquele código computacional. Faremos aqui daremos um nome, né? Algoritmo inicial, só para a gente ter uma base. Sempre que a gente vai desenvolvendo um algoritmo, a gente vai perceber que tem essas duas barrinhas. O que são essas duas barras? Elas são o que a gente chama de comentários. Comentários servem para que você interaja dentro do código, colocando algum lembrete, alguma informação para que você futuramente se recorde de algum comando, recorde-se para que você fez aquele trecho, aquele bloco, enfim, ou até mesmo para você conversar entre seus colegas programadores que estão desenvolvendo o mesmo sistema. Às vezes você pode comentar assim: olha, João, esse bloco ele faz isso. Aí quando o João chegar para mexer no código e dar andamento ao algoritmo, ele vai ver a sua mensagem e vai entender o motivo e propósito daquele bloco. Algo interessante também que a gente sempre utiliza com os comentários é para desabilitar determinados trechos de código. Por exemplo, eu faço um teste dentro do meu algoritmo, esse teste ele funciona, mas só que eu vou criar uma outra versão. Apago essa daqui? Não preciso apagar, eu posso só deixá-la comentada dentro do código, que daí quando o algoritmo estiver em execução, aquele trecho comentado não será executado. Então, ó, a gente vai fazer o quê? Nesse primeiro momento, eu vou limpar todos os comentários e deixaremos nosso Visualg totalmente limpo, mais fácil da gente trabalhar. A gente vai perceber que tem dois espaços aqui dentro, escritos var e início. Para que serve o var? Var é o espaço onde eu vou apontar as minhas variáveis. O que é uma variável? Variável é sempre um elemento que possa receber um determinado valor. Então, lá na escola, na matemática, você deve se lembrar que a tia Joaninha, ela falava assim: x é igual a 5, por exemplo. Todo lugar que o x aparecesse, é como se estivesse aparecendo o valor 5, porque x recebeu o valor 5 lá atrás, quando a tia Joaninha foi lá e falou que o x era igual a 5, ok? Aqui, a ideia de variável é a mesma coisa. Sempre teremos elementos, variáveis, que são capazes de receber um determinado valor. Esse valor pode ser numérico, textual, booleano. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre valores booleanos. Pode ser do tipo arranjos, vetores, matrizes. A gente vai falar mais para frente sobre isso também. Enfim, existem N tipos de valores que podem ser adicionados a uma variável. Só que a gente precisa informar isso para o computador. A gente não pode simplesmente sair escrevendo comandos, colocando variáveis, sem falar qual tipo de valor ou tipo de dado que será dado a essa variável. Algumas linguagens de alto nível, PHP, por exemplo, permitem que a gente use variáveis sem apontar os tipos, mas grandes linguagens de baixo nível, como linguagem C,
é um bom exemplo. Elas requerem que a gente aponte o tipo de dado que será armazenado dentro dela. E eu vou te explicar o motivo. O motivo é o seguinte. Pense na seguinte situação. Sempre que você está pegando algum dado e jogando dentro de uma variável, esse dado, ou melhor, esta variável será armazenada na memória do seu computador. A memória RAM, tem um espaço finito, não é infinito, vai acabar em algum momento. Quando você usar todos os espaços disponíveis, a memória acaba. E como que o computador, o sistema operacional, vai fazer a gerência dos dados que estão alocados dentro da memória RAM? Através da quantidade de espaço que cada variável ocupa lá dentro. Se o computador, ou melhor, o sistema operacional, não sabe a quantidade de espaço que uma determinada variável vai ocupar, ele não consegue mensurar a quantidade de espaço disponível para alocar outras variáveis. Logo, sempre que a gente for declarar uma variável dentro do nosso sistema, é necessário que a gente primeiro aponte o tipo de dado e aí o computador estará pronto, preparado para receber aquele valor. Ok? Lembrando, um número inteiro, por exemplo, tem um peso, um espaço que ele ocupa dentro da memória. Um número real, decimal, tem um espaço diferente. Um texto tem um espaço diferente. Então, para cada tipo de dado, existe um espaço diferente também. Essa declaração de variáveis, ela ocorre aqui, abaixo da palavrinha var, antes da palavrinha início. E os nomes das variáveis podem ser quaisquer nomes, desde que você respeite a 3 regrinhas básicas. Primeira regra. Variáveis não podem ter espaço. Segunda regra. Variáveis não podem começar com números. Terceira regra. Variáveis não podem ter caractere especial. Se você respeitar essas 3 regras, a sua estrutura de variáveis estará ok, estará tudo em ordem. Cuidado, essas regras geralmente a pessoa que está aprendendo, começando com programação, acaba vacilando e deixando passar. Então fica atento. Essas 3 regras nunca, jamais você pode quebrar. Vamos então criar 2 variáveis. Vou chamar essas variáveis de A e B. Elas serão do tipo inteiro, números inteiros. Eu faço essa estrutura. Vou criar uma variável B, também do tipo inteiro. Se você parar para observar, existe uma similaridade entre A e B. Qual a similaridade? Ambas são inteiro. Eu posso então otimizar o meu código. Vamos ver como isso ficaria. A, B, do tipo inteiro. Conceitualmente, e na prática, na execução, não vai fazer diferença alguma. Porém, a nível de escrita de código, eu estarei escrevendo menos. Porque às vezes, eu vou fazer sistemas que terão aí 10, 15 variáveis. Imagina ocupar 10, 15 linhas. É muito mais viável condensar as variáveis que são do mesmo tipo numa linha só. Fica muito mais prático. Neste caso aqui, os cachorros latindo. Cachorro do vizinho, acontece, né? Seguinte, variável A e B do tipo inteiro. Essa estrutura está pronta para eu dar determinados valores tanto ao A quanto ao B. Valores do tipo inteiro. Na aula seguinte, a gente vai ver como funciona a atribuição de valores a variáveis e faremos também alguns testes lógicos e matemáticos para ver na prática o funcionamento desse A e desse B do tipo inteiro. Combinado? A gente se fala daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!